Meu nome é Laura, tenho 53 anos e até hoje me lembro daquela noite como se ela ainda estivesse acontecendo. Na época, eu morava sozinha numa casa grande demais para mim. Depois que meus filhos se casaram e meu casamento desmoronou, num divórcio frio, os cômodos pareciam cada vez mais vazios. Trabalhava como professora aposentada e passava os dias cuidando do jardim, da gata e de lembranças que insistiam em me visitar quando o sol começava a se pôr. Era uma sexta-feira de outubro. O vento soprava como se quisesse arrancar o telhado. E eu estava tomando chá na poltrona que ficava ao lado da estante. Tinha começado a reler um livro antigo, desses que a gente conhece de cor, mas ler de novo como se procurasse alguma coisa nova ali. Não sei dizer se pressenti algo, mas senti uma inquietação. Era como se o ar da casa estivesse denso, como se uma visita invisível tivesse acabado de entrar. Ouvi as primeiras batidas na porta pouco depois das 9. Foram batidas firmes, 2, como quem sabe exatamente onde está. Levantei devagar, com a xícara ainda na mão, e olhei pela janela da sala. Não havia ninguém. Aquilo me deixou mais desconfortável do que se houvesse alguém parado lá. Esperei alguns segundos, mais 2 batidas, dessa vez mais fortes. Fui até a porta e abri, com a corrente de segurança ainda presa. E foi aí que eu a vi, uma mulher parada no batente, de cabelos escuros e longos, amarrados em lenço vermelho, com saia rodada, colares dourados e olhos tão penetrantes que me senti despida só por encará-los. Ela me chamou pelo nome, mesmo sem nunca ter me visto. Disse Laura com uma tranquilidade que arrepiou minha pele. Não consegui responder. Fiquei ali, estática, com o coração acelerado. Ela sorriu, mas não foi um sorriso comum. Era um sorriso de quem sabe um segredo, de quem sabe que você vai ouvir mesmo quando jura que não vai. Ela pediu para entrar. Não explicou o motivo. Só disse que precisava me entregar algo e que isso não podia esperar até amanhã. Havia algo no modo como ela falava que me impediu de fechar a porta. Soltei a corrente e a deixei entrar. Ela não me agradeceu. Caminhou como se conhecesse a casa. Sentou-se na cadeira em frente à poltrona onde eu estava segundos antes. Esperou que eu voltasse e me sentei devagar. Foi então que ela falou. Disse que seu nome era Maíra, que vinha de uma linhagem antiga de mulheres que escutavam as vozes que a maioria prefere ignorar. Falou que naquela madrugada, alguém que me amava muito tinha pedido por mim. Não entendi o que ela queria dizer com isso, mas antes que eu perguntasse, ela me interrompeu com uma frase que mudou tudo. Ela disse que minha mãe nunca descansou em paz por causa de algo que aconteceu antes de sua morte. Meu coração gelou. Minha mãe morreu há mais de 20 anos, vítima de um infarto enquanto dormia. Nunca entendi aquilo como algo aberto, inacabado. Sempre achei que ela partiu tranquila. Mas ali, diante daquela mulher estranha, comecei a duvidar de tudo. Maíra tirou de dentro da bolsa um objeto embrulhado em tecido escuro. Era um baralho antigo, com cartas desgastadas. Ela disse que não era um baralho comum, era um conjunto, que passava de geração em geração e que havia sido usado para ouvir as vozes das mulheres silenciadas. Perguntou se eu estava pronta para ouvir a minha. Naquele momento, senti que havia algo maior acontecendo ali. Algo que eu não conseguia explicar, mas que fazia todo sentido. Assenti com a cabeça e ela começou a virar as cartas. Uma a uma. Ela me falava de coisas que ninguém poderia saber. Do colar de âmbar que minha mãe me deu no aniversário de 15 anos. Da noite em que ela brigou com meu pai e dormiu no quarto de hóspedes. Da carta que eu encontrei entre os livros dela e nunca tive coragem de ler. Maíra olhava para mim como se estivesse vendo não apenas o que eu era, mas tudo o que eu escondia. Ela não fazia perguntas, apenas dizia, como se estivesse sendo guiada por algo que eu não podia ver. E então,
Ela me contou que minha mãe não havia partido tranquila porque havia deixado uma verdade escondida, uma que me dizia respeito e que eu tinha o direito de saber. Ela disse que minha mãe havia amado um homem antes de se casar com meu pai, que esse homem foi o verdadeiro amor da vida dela. Mas por medo, vergonha e pressão da família, ela abriu mão dele e que eu era fruto desse amor. Minhas mãos tremeram, não consegui falar nada. Olhei para o baralho sobre a mesa como se ele pudesse me dar alguma prova. Maíra apenas observava meu silêncio. Então, ela tirou do bolso um pequeno envelope. Disse que minha mãe havia deixado aquilo guardado em segredo e que agora era a hora de abrir. Dentro do envelope havia uma carta, escrita à mão, com a caligrafia que eu conhecia desde menina. Era minha mãe. Ela contava tudo. Contava sobre um homem chamado Elias, sobre como se conheceram antes de ela se mudar para a cidade, sobre a paixão intensa, sobre a gravidez descoberta pouco antes de ser obrigada a se casar com meu pai. Ela falava de mim, de como quis me proteger da verdade e de como esperava que um dia eu pudesse entender. Enquanto eu lia, as lágrimas escorriam sem controle. Maíra ficou em silêncio. Quando terminei, ela se levantou. Disse que sua missão ali estava cumprida, que aquela noite não era sobre previsões ou futuro, mas sobre libertação. E antes de sair, me entregou uma última carta. Disse que era para abrir quando eu estivesse pronta, que aquela carta mudaria o que eu pensava sobre mim mesma. Ela caminhou até a porta e, sem que eu dissesse uma palavra, foi embora. Fiquei ali, sentada, com o envelope na mão e a cabeça girando. Naquela noite, eu descobri que tudo o que eu sabia sobre minha vida estava incompleto. E isso foi só o começo. O silêncio naquela madrugada parecia diferente. Era como se a casa tivesse parado para escutar meu coração. Eu ainda estava com o envelope na mão, aquele que Maíra me pediu para abrir só quando eu estivesse pronta. Mas como saber quando se está pronta para descobrir quem você realmente é? Olhei para a lareira apagada, para os livros na estante, para o retrato antigo da minha mãe sobre o piano. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Como se um véu tivesse sido levantado e eu enxergasse a mesma sala com olhos novos. Levantei e fui até a cozinha. Precisava de algo quente. Preparei um chá de camomila, tentando organizar os pensamentos. Mas o envelope me queimava nas mãos, como se não pertencesse ao mundo físico, como se fosse parte de um outro tempo, de um outro lugar. Sentei à mesa da cozinha. A luz amarela sobre mim deixava sombras nos cantos. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma folha, com poucas palavras, mas escritas com tamanha firmeza que pareciam ter sido gravadas na página. A letra não era da minha mãe. Era uma caligrafia firme, inclinada, com traços masculinos. A carta dizia: "Eu nunca deixei de amar você. Esperei o tempo todo. Elias." Meu corpo inteiro estremeceu. Elias, o nome que Maíra havia mencionado. O nome que eu só conhecia há poucas horas, mas que agora parecia fazer parte da minha própria história. Havia uma data no fim da carta, 2 anos antes da morte da minha mãe. Elias ainda estava vivo naquela época. E o mais estranho, o envelope estava novo, recente. Aquela carta não tinha 20 anos. Tinha talvez 2, 3 no máximo. Voltei à sala. Sentei de novo na poltrona. Senti um peso na garganta, como se algo tivesse ficado entalado ali por décadas. Se Elias ainda estava vivo há tão pouco tempo, por que minha mãe não o procurou? Ou será que procurou? E por que a cigana tinha essa carta? Como ela chegou até ela? A cabeça girava. Levantei de novo. Comecei a andar pela casa. Como se me movimentar fosse me ajudar a entender. Fui até o armário onde guardo álbuns antigos. Peguei um deles. Comecei a folhear. Fotos da infância, aniversários, a formatura dos meus filhos. No fundo de um dos álbuns, encontrei uma fotografia solta.
Era uma imagem antiga, em preto e branco. Minha mãe, ainda jovem, sorrindo ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele a abraçava com uma ternura que saltava da imagem. Atrás da foto, escrito a lápis, estava o nome: Elias, 1967. Sentei no chão da sala com a fotografia nas mãos. Era ele, o homem da carta. O homem que minha mãe amou antes do meu pai. E mais do que isso, talvez fosse ele o meu verdadeiro pai. A noite parecia não ter fim. Eu precisava de respostas. Peguei o telefone e liguei para minha tia Maria, a irmã mais velha da minha mãe, que hoje vivia numa casa de repouso em Itaberaí. Ela atendeu com a voz sonolenta, mas reconheceu meu nome na hora. Pedi desculpas pelo horário, disse que precisava muito conversar, que era urgente. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse algo que me fez entender que havia muito mais coisa por trás do que eu imaginava. Ela disse: então, a verdade finalmente te encontrou. Pedi que ela explicasse. Ela apenas disse que guardava um segredo há muitos anos, que era a hora de me contar, mas que isso precisava ser pessoalmente. Disse que não confiava em telefones, que muita coisa se perdeu por conta de palavras jogadas no ar. Marcamos para o dia seguinte. Eu prometi que iria. Desliguei o telefone e fui para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitada, os olhos no teto, pensando na cigana, na carta, no nome Elias. Cada peça que surgia fazia minha vida parecer menos minha. Pela manhã, preparei uma pequena bolsa e saí. O céu estava nublado, o vento mais frio que de costume. Peguei a estrada para Itaberaí. 3 horas de viagem que pareceram 3 dias. Quando cheguei à casa de repouso, minha tia estava na varanda sentada numa cadeira de balanço, como se já estivesse me esperando. Me abraçou com força e depois, com os olhos marejados, disse: você precisa saber o que sua mãe fez para proteger você. Entramos. Ela me levou até o quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama e começou a falar. Disse que minha mãe viveu um amor verdadeiro com Elias, que ficaram noivos ainda jovens, mas que minha avó nunca aceitou aquele relacionamento. Disse que Elias era de origem cigana, que vivia em caravanas, que lia cartas e acreditava em coisas que a família considerava loucura. Minha avó fez de tudo para separá-los. E quando descobriu que minha mãe estava grávida, a levou para outra cidade. Fez com que se casasse às pressas com um homem que já estava de olho nela há anos. Meu pai. A tia contou que minha mãe sofreu muito, que chorava todas as noites, que passou a gravidez inteira em silêncio e que no dia do meu nascimento chamou por Elias, mesmo sabendo que ele nunca saberia que eu existia. A tia contou que minha mãe nunca esqueceu Elias, que escrevia cartas para ele, mas nunca teve coragem de enviar, que escondia essas cartas num baú junto com outros objetos. Perguntei onde estava esse baú. A tia disse que, depois da morte da minha mãe, tudo foi jogado fora. Mas ela mesma guardou algumas cartas. E então, de uma caixa escondida no armário, tirou 3 envelopes. Me entregou com as mãos trêmulas. Disse que aquilo era tudo o que restava da história deles. Abri as cartas ali mesmo. Li cada palavra com o coração na boca. Minha mãe falava de amor, de saudade, de arrependimento. Dizia que me via crescer e via nele. Que às vezes, ao olhar nos meus olhos, sentia que Elias estava ali. Eu não conseguia conter o choro. Era como se finalmente eu pudesse entender tudo aquilo que minha mãe nunca teve coragem de dizer. Perguntei à minha tia se ela sabia onde Elias estava. Ela disse que depois de tudo, ele partiu com a caravana. Sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele, mas que havia uma lenda entre os ciganos de que Elias se tornara um homem sábio, que lia destinos e esperava por uma filha que um dia viria ao seu encontro. Aquilo me pareceu absurdo, mas meu coração sentia algo estranho, uma inquietação.
como se essa história ainda não tivesse terminado. Quando saí da casa de repouso, já era fim de tarde. O céu estava carregado e o vento trazia o cheiro de chuva. No caminho de volta, pensei em tudo. Nas cartas, na fotografia, na cigana Maíra. Nada disso parecia uma coincidência. Parecia um chamado, um ciclo que precisava ser fechado. Ao chegar em casa, sentei à mesa com todos os papéis espalhados. A carta de Elias, as palavras da minha mãe, as lembranças da minha tia. No meio de tudo, uma única certeza crescia em mim. Eu precisava encontrar Elias. Se ele ainda estivesse vivo, eu precisava vê-lo. Precisava entender quem ele era e quem eu era de verdade. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva caindo forte no telhado. Era como se o céu lavasse tudo o que ficou pendente durante décadas. Tomei meu café em silêncio. Não havia mais dúvidas. Eu não podia continuar vivendo sem saber toda a verdade. Elias. Esse nome agora era uma espécie de bússola dentro de mim. Um nome que me chamava com uma força inexplicável. Voltei à sala e olhei para a carta dele mais uma vez. Era curta, direta, mas dizia mais do que muitos discursos. Eu nunca deixei de amar você. Esperei o tempo todo. Isso era sobre minha mãe, mas agora era também sobre mim. Eu sabia que precisava encontrar esse homem. E se ele estivesse morto, então precisava encontrar quem o conheceu, quem pudesse me contar o que aconteceu depois que ele partiu com a caravana. Comecei a procurar. Liguei para uma conhecida antiga que era professora de antropologia na Universidade Federal. Ela já havia estudado comunidades ciganas no interior de Goiás e Minas. Contei parte da história. Ela ficou intrigada. Disse que existia sim um homem chamado Elias, que era conhecido por ler destinos, que fazia parte de uma caravana chamada Estrela de Ouro. Essa caravana havia passado por Anápolis há quase 30 anos, depois por cidades pequenas até se fixar por um tempo nos arredores de Pirenópolis. Meu coração acelerou. Eu estava cada vez mais perto. Agradeci e desliguei. Em menos de 2 horas, eu já estava na estrada. Dirigi por longos trechos de mata e morros até chegar a um povoado pequeno, quase escondido. Havia um campo aberto, com algumas barracas coloridas e trailers antigos. Parecia uma vila fora do tempo. Desci do carro e fui caminhando devagar. Alguns homens me olharam com desconfiança. Uma senhora com longos cabelos pretos trançados com fitas vermelhas se aproximou. Perguntou o que eu estava procurando. Eu disse apenas um nome: Elias. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu, mas foi um sorriso triste. Disse que Elias já não estava mais ali, que havia partido há 3 anos. Senti um vazio tão grande que minhas pernas quase fraquejaram. Mas ela segurou meu braço com firmeza. Disse que, embora Elias já não estivesse entre eles, tinha deixado algo para mim. Pedi que me acompanhasse até uma tenda. Dentro da tenda, o cheiro de incenso e ervas era forte. Havia tecidos vermelhos pendendo do teto, velas acesas em círculos e um grande espelho antigo no centro. Ela disse que seu nome era Nádia e que Elias havia previsto minha chegada. Que antes de morrer, disse que sua filha viria até ali, mesmo sem saber de nada, guiada pelo sangue e pelos sinais. Ela me entregou um livro de capa de couro. Era um diário, o diário de Elias. As mãos tremiam quando abri. As primeiras páginas eram anotações sobre minha mãe, descrições detalhadas de como ela sorria, do som da sua risada, da primeira vez que se viram à beira do rio. Depois vinham páginas sobre mim, sobre sonhos. Elias tinha visões comigo desde que eu era bebê. Ele escrevia que sentia minha dor, que sabia quando eu ficava doente, que às vezes via minha imagem em sonhos, já adulta, procurando por ele.
Aquilo tudo era surreal, mas a conexão era real. Eu sentia. Nádia então pediu que eu me sentasse. Acendeu mais algumas velas e começou a girar um baralho antigo nas mãos. Disse que Elias havia lhe ensinado o tarô. Pediu que eu escolhesse 3 cartas. A primeira foi a torre, a segunda, o eremita, a terceira, o sol. Nádia sorriu. Disse que a destruição do passado era necessária para encontrar a luz. Que eu havia vivido na escuridão do silêncio da minha mãe, mas agora encontrava o caminho de volta à origem. Disse que minha missão não era apenas encontrar Elias, mas compreender seu legado. Saí da tenda com a cabeça girando. Tinha o diário nas mãos, a mente em turbilhão e o coração em chamas. Não sabia ao certo o que fazer com tudo aquilo. Voltei para casa, sentei novamente naquela poltrona na sala. Pela primeira vez em anos, chorei sem controle. Chorei pela minha mãe, pelo silêncio dela, pelo amor perdido, pela coragem que lhe faltou. Mas também chorei de gratidão por ter sido guiada até ali, por ter conhecido a verdade. Nas semanas seguintes, li cada página do diário de Elias. Descobri que ele era mais do que um cigano. Era um curandeiro, um sábio, um homem que guiava pessoas com palavras, orações e gestos simples. Encontrei nomes, histórias, ensinamentos que ele deixava para mim como se soubesse que um dia eu os precisaria. Comecei a escrever sobre tudo. Decidi transformar a dor em legado. Fundei uma pequena fundação em nome da minha mãe e de Elias. Levei livros, alimentos e apoio para as comunidades ciganas da região. Ensinei crianças a ler. Comecei a contar a história da minha origem para outras mulheres que também viviam presas a silêncios antigos. E numa manhã de outubro, enquanto organizava algumas doações, uma menina cigana se aproximou de mim e disse que tinha um presente de Nádia. Era uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma pedra vermelha, um brinco antigo e uma última carta. Era de Elias, escrevendo como se estivesse além do tempo. Ele dizia que sempre soube que eu encontraria meu caminho, que me via forte, inteira, guiando outras pessoas. Dizia que o sangue cigano corria em mim, mas mais do que isso, corria o amor, que mesmo os amores interrompidos continuam vivos através das almas que deixam no mundo. Fechei a carta, olhei o céu e pela primeira vez em toda a minha vida me senti completa. Hoje, quando fecho os olhos e respiro fundo, ainda ouço o som daquelas pulseiras tilintando ao vento. Ainda sinto o cheiro de incenso e terra molhada. E em noites silenciosas, quase posso ouvir uma voz antiga me chamando pelo nome, me lembrando de onde vim. A vida me levou por caminhos tortuosos, me escondeu verdades, mas também me deu coragem para buscar cada pedaço perdido da minha história. Essa é uma carta que escrevo para você que me ouviu até aqui. Uma carta da vida como tantas que ainda virão. Histórias que não são apenas minhas, mas que ecoam dentro de muitas mulheres, de muitos corações. Se você também carrega silêncios antigos, saiba que há sempre um tempo certo para escutá-los. E às vezes, esse tempo começa com um simples gesto, como dar play num vídeo ou abrir a porta quando uma cigana bate. Se essa história tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal Cartas da Vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar uma verdade escondida no coração. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu vou adorar saber até onde essa carta chegou.